Mais de 5 bilhões de camarões são consumidos a cada ano. Isso não é apenas alimento, mas um mercado que vale bilhões de dólares. Desde os pescadores que capturam camarões no mar, os produtores que criam camarões em viveiros, até as fábricas de processamento. Todos participam de uma enorme cadeia de valor. Vamos explorar toda a jornada desde o oceano até a mesa a seguir. Em alto mar, o barco balança violentamente em meio a ondas grandes. Um homem se agarra firmemente a uma barra de metal, subindo com cuidado para ajustar uma rede desalinhada. Um pequeno escorregão da mão pode acabar com tudo instantaneamente. No entanto, ele continua, porque se a rede não estiver na posição correta, toda a captura de camarão pode ser perdida. Isso é apenas um pequeno momento na longa jornada de levar um camarão até a mesa. Por trás dos pratos de camarão familiares que desfrutamos todos os dias existe uma indústria gigantesca. A cada ano, o mundo produz aproximadamente 12 milhões de toneladas de camarão, com um valor total de mercado de quase 75 bilhões de dólares. Desse total, cerca de 3,3 milhões de toneladas, equivalente a quase 27%, vem da captura em ambiente selvagem. Um dos métodos mais comuns é a pesca de arrasto de fundo. Os navios se movem lentamente, a apenas 2,7 a 3,7 km por hora, arrastando uma grande rede que varre o fundo do mar. Qualquer camarão no caminho é levado para dentro da rede. O trabalho pode parecer simples, mas na realidade é extremamente estressante e arriscado, pois os pescadores devem monitorar e ajustar continuamente a rede para maximizar a captura de camarão. Após várias horas de arrasto contínuo, chega o momento de recolher a rede. Trechos de corda são puxados, seguidos pela boca da rede e finalmente toda a rede pesada e cheia. No entanto, o que eles recebem geralmente não são apenas camarões. As redes de arrasto de fundo também capturam vários organismos marinhos, peixes pequenos, caranguejos, detritos marinhos, tudo misturado. Os pescadores precisam gastar horas separando a captura. Os dias de sol já são cansativos, mas quando chove, a tarefa se torna significativamente mais difícil. Após a separação, eles lavam cuidadosamente os camarões com água do mar para remover qualquer lama ou areia restante. Os camarões frescos inteiros são então drenados e preservados em armazenamento com gelo o mais rápido possível, em condições de tempo quente e úmido. Mesmo um atraso de cerca de 1 hora pode degradar seriamente a qualidade do camarão. Se preservados corretamente, eles podem permanecer frescos por aproximadamente 4 dias. Se o arrasto de fundo é o método de varrer tudo, outra técnica é mais precisa: a pesca com cerco. Quando um cardume de camarões é detectado, o navio se move rapidamente em círculo, lançando a rede para cercar a área. Os pescadores então puxam a corda de fechamento que corre ao longo do fundo da rede para apertá-la, transformando a rede em uma bolsa gigante que prende com segurança os camarões dentro. As duas extremidades da rede são seguradas por 2 barcos, que se aproximam lentamente, reduzindo gradualmente o espaço até que não haja mais escapatória. No momento certo, a rede é recolhida. Cada lote de camarões é retirado da água e despejado no porão em um instante.
Pode parecer rápido e eficiente, mas para alcançar esses momentos, os pescadores podem trabalhar continuamente por até 18 horas por dia. No mar, o tempo equivale a custo. Cada dia que passa significa mais combustível, mais despesas com comida e mais pressão. Por isso, eles precisam trabalhar o mais rápido possível, aproveitando cada hora e cada minuto. Mas o que é especial é que nesses barcos não há apenas exaustão. Ainda se ouvem risadas, conversas animadas e vivas quando uma grande captura é recolhida. Porque para eles, cada lote de camarão não é apenas o resultado de trabalho árduo, mas também esperança para o sustento de toda uma família. Se o alto mar é uma história de ondas, vento e sorte, então em terra, a criação de camarão é um jogo completamente diferente, onde tudo é rigorosamente controlado, mas a pressão não é menor. Hoje, a maioria dos camarões do mundo não vem mais do mar, mas de fazendas de aquicultura. Apenas os 5 principais países em 2025 representaram a maior parte da produção global. China, com aproximadamente 2,56 milhões de toneladas. Equador, 1,7 milhão de toneladas. Índia, mais de 1 milhão de toneladas. Vietnã, aproximadamente 800 mil toneladas. E Indonésia, aproximadamente 300 mil toneladas. No entanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a criação de camarão não é simplesmente soltar e esperar a colheita. Em condições de alta densidade, os camarões são altamente suscetíveis a doenças. Uma vez que um surto ocorre, a taxa de mortalidade pode variar de 30% a 80%, fazendo com que todo o investimento no ciclo de criação seja perdido. Por isso, os produtores devem ser extremamente cuidadosos em cada etapa. O processo começa nas incubadoras. As pós-larvas de camarão são criadas em um ambiente controlado, onde as condições da água e a nutrição são otimizadas para um desenvolvimento estável nas primeiras fases da vida. Após 18 a 25 dias, quando atingem um tamanho de aproximadamente 2 gramas, elas são transferidas para viveiros maiores. Aqui, os produtores iniciam um ciclo de cuidados que dura 3 a 4 meses. Os camarões são alimentados de acordo com rações calculadas com precisão. Sistemas de aeração ou oxigenação operam continuamente para fornecer oxigênio. Em fazendas que ainda não adotaram automação, os produtores devem monitorar cada pequena mudança, cor da água, atividade dos camarões, taxa de alimentação, para fazer ajustes oportunos. Cada dia que passa é uma aposta calculada. Se tudo correr bem, após alguns meses, os camarões atingem o tamanho comercial e estão prontos para a colheita. Normalmente, cada fazenda pode colher 1 a 2 safras por ano. Em regiões tropicais, onde as condições são mais favoráveis, esse número pode chegar a 3 safras. No entanto, a colheita de camarão cultivado não é tão simples quanto puxar a rede. Os produtores precisam drenar parte da água do viveiro para concentrar os camarões na área de saída. À medida que a água recua, os camarões seguem e se reúnem. Nesse momento, eles usam redes, geralmente redes de saco, para coletar os camarões de forma suave. A colheita exige cuidado meticuloso e cautela para evitar danificar as cascas dos camarões ou causar choque térmico. Todas as etapas são realizadas lentamente e sob controle para garantir a melhor qualidade do camarão. Imediatamente após serem retirados, os camarões são coletados em recipientes com gelo e transportados rapidamente para as fábricas de processamento.
Em apenas algumas horas, um camarão fresco pode ser transformado em um produto congelado, pronto para aparecer em um supermercado a milhares de quilômetros de distância. Aproximadamente 88,5% dos produtos de camarão no mercado existem, na verdade, em apenas duas formas familiares: camarão sem cabeça ou camarão totalmente descascado. Mas antes que isso aconteça, ele deve passar por uma linha de processamento sofisticada. Primeiro, os camarões passam por um sistema de lavagem automática. Jatos de água fria de alta pressão pulverizam continuamente, removendo lama, impurezas e bactérias da superfície. A temperatura da água é sempre mantida baixa para garantir que os camarões não se deteriorem durante o processamento. Para camarões cozidos, eles são cozidos no vapor a aproximadamente 95 graus Celsius por 3 a 5 minutos imediatamente após a lavagem. O objetivo não é apenas cozinhá-los, mas também travar a doçura natural da carne, ao mesmo tempo em que garante segurança e higiene alimentar. Para produtos de camarão congelado, eles são enviados para uma linha de classificação por tamanho. Camarões de tamanho uniforme continuam na mesma linha de produção, garantindo que o produto final atenda a padrões consistentes. Em seguida, vem uma das etapas mais importantes: remoção da cabeça, descascamento e retirada da veia dorsal. As cabeças dos camarões são removidas com equipamentos especializados. Em seguida, os camarões são transferidos para o sistema de descascamento. Com máquinas modernas, tambores rotativos combinados com escovas macias e jatos de água de alta pressão podem processar de 2.000 a 3.000 camarões por minuto. No entanto, nem tudo pode ser automatizado. Em muitas fábricas, os trabalhadores ainda passam horas sentados, descascando manualmente cada camarão e removendo a veia, o intestino que deve ser retirado para garantir sabor e qualidade. Essa é uma tarefa repetitiva que exige alta precisão e geralmente ocorre em um ambiente de temperatura muito baixa para manter os camarões frescos. Em alguns lugares, os trabalhadores devem trabalhar mais de 12 horas por dia em condições de frio intenso. Logo em seguida, os camarões são resfriados rapidamente por aproximadamente 2 a 4 minutos para preservar a estrutura da carne e impedir o crescimento bacteriano. Eles são então transferidos para transportadores vibratórios para separar cada camarão individualmente, evitando que grudem uns nos outros em blocos. Dos dois lados da linha de produção, centenas de trabalhadores observam cuidadosamente cada camarão que passa diante de seus olhos. Aqueles que estão quebrados com tamanho incorreto ou cor ruim são rejeitados imediatamente. Apenas aqueles que atendem aos padrões continuam. Para produtos processados prontos para consumo, os camarões são transferidos para a linha de empanamento, mergulhados em massa úmida ou ovo, depois revestidos uniformemente com farinha ou farinha de rosca. Em seguida, são fritos em óleo quente até que a cobertura fique dourada e crocante. O tempo total de fritura por camarão é de aproximadamente 75 segundos. Depois, eles são transferidos para a linha de resfriamento. A etapa final é a embalagem. Cada pacote de camarão é preenchido em caixas de papelão. Para camarões congelados, uma fina camada de glacê de gelo é aplicada para proteger o produto, manter uma temperatura estável abaixo de menos 10 graus Celsius e prevenir queimadura por congelamento. Os pacotes de camarão são então carregados em caminhões refrigerados, iniciando sua jornada de distribuição para locais em todo o mundo.
Se os camarões pequenos são capturados com redes e processados em grandes quantidades, então com lagostas, tudo acontece mais devagar, mais silenciosamente, mas também de forma muito mais perigosa. Em regiões como o Mar de Bering, conhecido por suas condições severas, tudo se torna imprevisível. Ondas grandes, ventos fortes e clima em constante mudança tornam cada viagem ao mar repleta de riscos. Na temporada de tempestades, a água do mar bate continuamente no convés, tornando o piso extremamente escorregadio. Um passo em falso e uma pessoa pode cair e ser arrastada para o mar. Apesar das condições severas, os pescadores devem continuar trabalhando. Para capturar lagostas, os pescadores usam dois tipos principais de armadilhas: armadilhas de madeira tradicionais e armadilhas de arame de aço. Dentro é colocado isca, geralmente arenque salgado ou pedaços de peixe, amarrada com segurança em um pequeno saco para permitir que o cheiro se espalhe pelo maior tempo possível. Em uma única viagem, um navio pode levar mais de 40 dessas armadilhas. Cada armadilha é baixada ao mar, conectada à superfície por uma corda longa e terminando com uma boia, o único marcador que permite aos pescadores localizá-las no vasto oceano. A pesca de lagosta é um jogo de paciência. Os pescadores devem esperar 2 a 3 dias para que as lagostas entrem nas armadilhas. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo abaixo, quantas entraram ou se a armadilha foi deslocada pelas correntes oceânicas. Então chega o momento da colheita. Os pescadores retornam ao local exato e puxam cada armadilha pesada cheia de lagostas do fundo do mar. Esse trabalho pode parecer simples, mas na realidade exige grande força física e intensa concentração. As armadilhas são puxadas para o barco uma a uma. Os pescadores abrem as tampas das armadilhas e retiram cada lagosta para inspecionar e classificar. Apenas aquelas que atendem ao tamanho legal são mantidas. As que são muito pequenas são devolvidas ao mar para continuar crescendo. Esse processo é repetido continuamente: puxar armadilhas, verificar, classificar e colocá-las novamente. Não há espaço para erros e pouco tempo para descanso. Em troca, o valor de mercado da lagosta é alto o suficiente para que eles aceitem os riscos. Do alto mar, dos viveiros de criação até as fábricas de processamento, a jornada de um camarão é uma cadeia de valor complexa que poucas pessoas veem. Na sua opinião, entre a captura selvagem e a criação industrial, qual direção é mais sustentável para o futuro? Se você achou este conteúdo útil, por favor dê like no vídeo e inscreva-se no canal para descobrir mais histórias por trás da indústria de alimentos. Dezenas de milhares de salmões estão girando em enormes gaiolas de criação. Hoje em dia, cerca de 70% da produção mundial de salmão, equivalente a 2,5 milhões de toneladas por ano, não vem da natureza, mas de fazendas industriais em grande escala como essas. Quando atingem um peso de 4 a 6 kg, os salmões estão prontos para a colheita. No método tradicional, usam-se redes para reunir o cardume em um só lugar e, aos poucos, içá-los. Cada lote de rede é puxado para cima e cada peixe é levado a bordo no menor tempo possível. Mas, nas fazendas modernas, outro método está gradualmente substituindo o trabalho manual: sistemas de bombeamento especializados. Os peixes são sugados diretamente das gaiolas por meio de tubos grandes, o que torna a velocidade de colheita muitas vezes maior, mantendo a qualidade de cada lote.
Após deixar as gaiolas, os salmões são transferidos diretamente para a fábrica de processamento. Uma grande fábrica pode processar até 300 toneladas de salmão por dia. O camarão também é uma espécie marinha comumente cultivada. O camarão de criação representa até 55% da produção total de camarão no mercado mundial. Mas por trás desse número há um jogo de vida ou morte extremamente cruel. Basta o aparecimento de uma doença para que ela elimine de 30% a 80% de todo o esforço do produtor. Após 3 a 4 meses de cuidados meticulosos, alimentando cada refeição, controlando cada indicador ambiental, o momento decisivo finalmente chega. As comportas de drenagem são abertas completamente. O nível da água baixa gradualmente, forçando dezenas de milhares de camarões a se concentrarem instintivamente na saída. A atmosfera fica mais tensa do que nunca. Redes gigantes são lançadas, cercando firmemente os cardumes de camarões que pulam freneticamente. Todo ano, os produtores têm apenas 1 a 2 oportunidades de colher os frutos. Por isso, não há espaço para erros aqui. No mundo dos peixes cultivados, há um rei silencioso que está se preparando para dominar as mesas globais. É a tilápia, a segunda espécie de peixe mais cultivada no mundo, presente em mais de 150 países. A produção dessa espécie deve atingir a marca impressionante de 9 milhões de toneladas em 2030. Em apenas 6 a 9 meses curtos, sob cuidados meticulosos, essas tilápias precisam atingir o tamanho comercial perfeito. Na colheita, os produtores baixam o nível da água do tanque para apenas 40 a 50 centímetros, concentrando dezenas de milhares de peixes em um espaço apertado. O ar fica agitado quando as redes começam a cercá-los. Os peixes se debatem, espalhando espuma branca em tentativas de escapar, mas ainda assim são puxados para a margem. Com técnicas modernas de criação intensiva, cada hectare de superfície de água pode explodir com produtividades de 8 a 10 toneladas, ou até mais. O próximo produto é o jacaré. Todo ano, até 1,5 milhão de jacarés entram no processo de abate para atender à demanda da indústria de moda de luxo e da alimentação mundial. A jornada de criação dessa espécie feroz não é para os apressados. São necessários 2 a 4 anos de cuidados em cativeiro rigoroso até que os indivíduos mais gordos e saudáveis sejam selecionados. Esse é o momento que exige nervos de aço. As mandíbulas mortais, capazes de uma força de mordida de milhares de libras, agora são firmemente amarradas, e os membros completamente imobilizados para eliminar qualquer resistência final. Muitos podem achar que isso é cruel e vai contra o equilíbrio ecológico, mas a realidade prova o contrário. A existência dessas fazendas criou um suprimento estável, dando um golpe fatal direto na caça ilegal na natureza. O próximo local é o campo de atum rabilho, no Japão. Embora represente apenas 15 a 20% da produção anual total, essas cerca de 2.400 toneladas de atum cultivado são os diamantes negros que os chefes mais renomados do mundo desejam caçar. A captura de atum rabilho é uma arte de delicadeza. Os peixes que atendem ao padrão são conduzidos suavemente e devagar para gaiolas ou redes menores. Depois, usam redes para içá-los à margem. Todo esforço visa um único objetivo: minimizar ao máximo o estresse e os danos ao peixe nos momentos finais.
Em seguida, esses peixes são levados à fábrica de processamento no mesmo dia, para garantir que a qualidade da carne seja mantida no melhor nível. Dali saem centenas de milhares de fatias de sashimi e milhões de latas de atum enlatado produzidas diariamente. Outra espécie marinha cara é a ostra. No ano passado, o mundo produziu mais de 5.485 toneladas de ostras, mas poucos sabem que, para obter uma ostra com tamanho comercial de apenas 5 a 7 centímetros, os produtores tiveram que depositar suas esperanças no fundo do mar profundo por um ano inteiro. Nas fazendas de estruturas suspensas, milhares de sacos de rede pesados ficam escondidos sob a superfície da água. A colheita de ostras é uma corrida contra o tempo para preservar o sabor puro do oceano. Sistemas de pólias rangem ao puxar as enormes cordas de ostras para fora da água. Os pescadores trabalham continuamente por muitas horas no mar em condições climáticas adversas. Na estação fria, o trabalho fica ainda mais árduo, pois as mãos deles frequentemente ficam dormentes. O suor se mistura à água do mar, mas o ritmo de trabalho nunca para. Em apenas uma manhã, dezenas de sacos grandes são enchidos e empilhados apertados na lateral do barco. Diferente das ostras, o caranguejo é uma espécie muito difícil de criar. Embora a captura natural ainda predomine, em fazendas especiais na Índia, opera-se um processo extremamente inteligente para colher caranguejos mouros. Para obter caranguejos mouros perfeitos, os produtores precisam verificá-los a cada 3 a 4 horas. Boias flutuantes carregando milhares de caixas de caranguejos são puxadas gradualmente para o pier central. No momento em que o caranguejo solta a casca antiga, uma ampulheta mortal começa a contar regressivamente. Os produtores têm menos de 5 horas para colher antes que a nova casca endureça e torne todo o esforço em vão. Logo em seguida, os caranguejos são colocados em tanques de água doce aerada para manter a vida. Essas fazendas de caranguejos contribuem significativamente para a jornada da indústria rumo a uma produção mundial de 203 milhões de toneladas em 2031. Em seguida, vamos à Coreia do Sul para ver como os pescadores locais colhem algas marinhas. Esse país detém até 70% da participação de mercado global desse produto. A cada 20 dias regularmente, antes do sol nascer, os barcos precisam romper as ondas para ir ao mar. O trabalho começa tão cedo para que os pescadores voltem à costa a tempo do mercado matinal. Na superfície do mar, longas redes de dezenas de metros cheias de algas presas a boias são puxadas para cima. Rolos mecânicos rangem continuamente, arrancando as folhas de algas pretas brilhantes para o convés do barco. O convés fica coberto de água do mar e algas escorregadias como óleo. Nesse espaço apertado e cheio de riscos, cada pescador precisa lidar com cerca de 60 redes de algas por dia com concentração máxima. A Coreia do Sul não é famosa só pelas algas, mas também pelo linguado. 70% da produção mundial de linguado vem daqui, especialmente da região da ilha de Jeju. A Coreia do Sul opera um dos impérios de produção de linguado mais modernos do planeta. Para que um linguado atinja o tamanho comercial padrão de 0,9 a 1,1 kg, os produtores precisam dedicar 18 a 24 meses de cuidados incessantes.
2 anos de espera apenas por um momento de colheita. Cada linguado dourado é retirado do tanque de contenção. Esse é o momento em que o cuidado atinge o auge, pois cada linguado colhido não só atende à demanda interna, mas também carrega a responsabilidade da exportação, representando os rigorosos padrões de qualidade da Coreia. O próximo produto é a vieira. A produção mundial de vieiras ultrapassa 3 milhões de toneladas por ano, com até 73% vindo da aquicultura. Elas não são apenas um presente para o paladar, mas também trabalhadores dedicados, filtrando silenciosamente a água do mar graças ao seu hábito especial de alimentação por filtração. A colheita de vieiras cultivadas é uma arte de respeito à natureza. Guinchos hidráulicos erguem as pesadas redes lanternas ou cordas suspensas para fora da coluna d'água. Essa é uma resgate limpo, sem revirar o fundo do mar, sem prejudicar o ecossistema. Cada vieira é trazida a bordo em condição perfeita, onde mãos humanas classificam diretamente para garantir uniformidade de qualidade. Em apenas um dia, todo o porão do barco fica lotado de vieiras. O próximo local é o Delta do Mekong, no Vietnã, a capital mundial da indústria de pangazios. De cada 10 pangazios que aparecem nas mesas do mundo, 8 vêm dessas ricas regiões de água doce. Para alcançar essa façanha, cada pangazios passa por uma jornada de criação de 6 meses a 1 ano, até atingir o peso comercial ideal de 0,7 a 1,5 kg. Em vez de métodos de captura brutais, os pescadores usam redes de malha macia e recolhem os peixes com cestos de plástico. Outra forma é deixar os peixes nadarem diretamente do tanque para enormes barcos de aço, protegendo ao máximo a qualidade. Assim que atracam, um processo rápido de classificação e limpeza é ativado. Cada segundo é calculado com precisão para garantir que, mesmo após atravessar metade do planeta, o pangazios vietnamita mantenha toda a sua frescura e os padrões internacionais mais rigorosos. Outra espécie de pele lisa é a rã. Apenas uma pequena família pode criar regularmente 3 lotes de rãs por ano, fornecendo ao mercado de 20 a 30 toneladas de rãs comerciais, além de milhões de pares reprodutores. Após cerca de 2,5 a 4 meses de cuidados, quando as rãs atingem o peso ideal de 150 a 300 gramas, um processo rigoroso de colheita começa oficialmente. As pessoas usam raquetes e redes especializadas com superfície absolutamente lisa. Cada movimento precisa ser muito suave, pois até um pequeno arranhão na pele sensível pode reduzir o valor delas. As rãs são reunidas e classificadas antes de serem vendidas aos compradores. O produto final é a enguia. Nas últimas 3 décadas, a produção mundial de enguias aumentou de forma impressionante graças à expansão das fazendas de criação. Dependendo da espécie e da técnica, a jornada de criação de uma enguia pode durar de 6 meses até 3 anos. Quando as enguias atingem o peso comercial de cerca de 150 a 200 gramas, elas estão prontas para a colheita. Nas fazendas tradicionais, os produtores usam redes manuais e armadilhas especiais, levantando cada indivíduo da forma mais suave possível para não ferir a pele sensível. No entanto, no mundo das fazendas modernas, tudo é automatizado. Em um instante, uma cascata reluzente de enguias é guiada por tubulações lisas, deslizando diretamente para a esteira de processamento com velocidade e precisão absolutas.
A jornada das fazendas de criação até nossas mesas não é apenas um processo de produção de alimentos, mas também a prova da combinação perfeita entre as mãos habilidosas do ser humano e o poder da tecnologia moderna. Na sua opinião, qual processo de colheita de qual animal é o mais impressionante e exige mais dedicação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não esqueça de se inscrever no canal para descobrir mais coisas interessantes sobre o mundo da agricultura moderna.